Pode começar? Boa noite, me chamo Silvia Paranhos, sou estudante do 5º ano de Medicina na Universidade Embi Morumbi. Estou hoje aqui com a doutora Naila e a doutora Tamires e elas vão se apresentarem. Boa noite, meu nome é Tamires, eu sou otorrino, formada no Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro e hoje em dia atuo aqui em São José dos Campos e em Taubaté como professora da Universidade de Taubaté. Boa noite, meu nome é Naila, eu sou otorrinolaringologista, me formei na Beneficência Portuguesa de São Paulo, atuo em várias cidades aqui na região do Vale do Paraíba e dou aula na Anhembi Morumbi. O tema vai ser sobre o internato, residência e família, como que as doutoras conseguiram, tá? E eu vou estar perguntando para ela como é que foi o internato, pode influenciar na escolha da residência médica do otorrino. Como se destacar no internato? Bom, então eu vou começar dando a minha visão sobre isso. Eu acredito que o internato é a melhor oportunidade que a gente tem para vivenciar na prática realmente a vivência médica, né? A diferença das especialidades, apesar que a otorrino geralmente na maioria das faculdades ela não está tão presente assim no internato, mas a gente consegue ter uma visão ali da teórica e depois do internato na prática, né? Então o internato pode influenciar nessa escolha, porque você vai viver na prática o que você vai escolher para praticar ali no futuro, né? Essa é a minha visão. E como se destacar, eu acho que o destaque na faculdade, de uma maneira geral, na minha opinião, é você participar. Então, tá sempre participando do máximo de atividades que a faculdade propõe. A liga acadêmica é uma ótima oportunidade né, extracurricular que os alunos têm, né? E aí, com isso, quanto mais vivência a gente tem, mais você consegue se destacar no meio. Isso na vida profissional também depois, mas no internato, essa é a minha visão. Foi um pouquinho diferente para mim, porque eu decidi otorrino durante a parte teórica. Então, eu tinha certeza que eu queria otorrino quando eu tive otorrino na faculdade. Eu entrei na faculdade pensando em cirurgia, eu sabia que eu queria uma residência cirúrgica, e aí eu fui vendo as possibilidades. Aí, quando eu vi otorrino, eu falei, é isso aqui, e é isso será. No internato, que foi, assim, a diferença foi que eu pude vivenciar um pouquinho das outras práticas para ter uma certeza, assim, amarrou a ideia que eu já tinha na minha cabeça. Em relação ao destaque, eu acho que como a Tamires falou, importa mais para o otorrino, inclusive assim, nas entrevistas de residência médica, você ter feito parte da liga de otorrino. Então, acho que isso foi o destaque que eu tive, que eu fui presidente da liga, né, fui vice-presidente da liga, então isso foi uma coisa importante para mim. Então, acho que fazer a parte acadêmica é o seu destaque do internato, porque de resto é cumprir mesmo as suas metas e o aprendizado que é natural. Doutoras, que tipo de caso ou procedimento em otorrino vocês recomendam que os internos priorizem observar ou praticar? Durante o internato, então a gente está no assunto internato agora, como eu tinha falado, a gente tem, na grande maioria das faculdades, pouco contato com o otorrino propriamente dito. Então, vou ter aulas de otorrino, poucas. Mas o que a gente pode praticar que é assim, todo clínico poderia praticar, para todo paciente, eu dou aula, eu costumo falar isso para os meus alunos. Olha, você precisa praticar, mesmo que a queixa do paciente não seja essa. Então, estou lá rodando na clínica médica, por exemplo, eu estou passando visita, faz uma otoscopia. Que a otoscopia assim, é o que mais um clínico tem dificuldade. E os alunos ficam muito pensando assim, como que eu vou saber qual que é um ouvido normal, qual que é um ouvido alterado? É memória fotográfica quase. Olhei não sei quantos mil ouvidos, eu já sei uma variação da normalidade. Quando eu vejo uma coisa alterada, por mais que não sou especialista, estou lá no plantão da emergência, eu sei que aquele ouvido está alterado e tenho como conduzir pelo menos um encaminhamento para o especialista, enfim, né? Então, na minha opinião, pensando assim no internato geral, né, que o internato é uma época que vocês vão ver coisas mais gerais, especialidades mais gerais,
Seria fazer otoscopia no máximo de pacientes que vocês conseguirem. Isso vai ser uma bagagem para quem for querer fazer otorrino depois. Quem fez a prática comigo na aula de otorrino, parece que ela me copiou, né? Eu falo exatamente a mesma coisa. Eu falo, tem que fazer otoscopia em todos os pacientes que você tiver oportunidade na vida, porque aí o dia que você tiver realmente um paciente com uma otalgia, com uma queixa de ouvido, sua mão tá treinada, tá levinha para fazer o movimento do otoscópio e achar o conduto auditivo, e você realmente já viu uma variedade do normal. É exatamente o que ela falou. Eu falo muito isso. Quem já passou pela otorrinolaringologia, quem fez a prática comigo, eu falo isso, exatamente. Doutoras, vocês tinham outra opção de residência? Bom, a Anaíla já deu spoiler da parte dela. Eu tinha muitas outras. Existe a minha trajetória foi muito o que eu idealizei antes de entrar. E aí depois, quando eu entrei, eu vi um pouquinho da realidade. Aí eu era uma aluna muito participativa, então eu participava muito em várias ligas acadêmicas, mesmo que eu não soubesse que era aquela especialidade, ou talvez até para saber um pouco mais daquilo. Então eu participei de muitas coisas, de uma variedade enorme de especialidades, então eu acabei querendo muita coisa. Mas para responder a pergunta, quando eu entrei na faculdade, achei que ia ser ginecologista obstetra. Aí foi passando o tempo, conhecendo um pouco as outras especialidades, passou pela minha cabeça também cardiologia. Antes da otorrino, eu ia ser oncologista, e depois, quando eu conheci a otorrino, e aí uma série de fatores me levaram a escolher, né? Então, escolhi antes de ter pensei na possibilidade antes de ter a teórica. Quando tive a teórica, achei maravilhoso, e depois ficou otorrino até o final. Então, quando entrei no internato, já sabia que ia ser otorrino. Ela já respondeu isso. Quais são os desafios mais comuns no internato? Nossa, é muito pessoal isso, eu acho, né? Eu acho que, para mim, é uma resposta muito individual. Eu acho que o desafio existe em toda a faculdade, né? Mas talvez para mim foi saber. Eu estava conversando com alguém antes de começar aqui. A gente vê muito profissional trabalhando da sua maneira. Então, isso no internato, na residência, você tem contato com muitas pessoas que trabalham, tem a sua linha de trabalho. E depois, como é que eu vou juntar isso e ser a Tamires, médica? Doutora Tamires, como que eu vou... O que eu vou levar daquilo para mim? Porque a parte técnica... Se você for uma aluna dedicada, estudar a teoria e tudo, lógico que os professores são muito importantes nesse caminho, mas a gente tem condição de adquirir a parte técnica ali, sentando e estudando. Agora, o que eu vou ser na prática, sabe? Eu olhei essa pessoa, eu olhei a Naíla, achei que ela faz desse jeito, isso é legal. Olhei a Silvia, achei que ela faz desse jeito, isso é legal. E o que vai ser a Tamires quando tiver o CRM na mão? Isso foi uma dificuldade para mim, que depois aprendi a lidar e é importante esse aprendizado, porque você vai precisar passar exatamente por isso na residência, né? E pegar esses modelos para formar o que você vai acreditar de medicina, de jeito de trabalhar, enfim. Realmente é uma coisa muito pessoal, né? Eu não achei que o internato foi um desafio para mim, eu não achei isso. Eu achei que a parte teórica foi muito pior. Eu não fiz uma faculdade que tinha, como aqui tem, essa parte do integrado. Então, assim, era muita matéria. E você tinha que tirar só notão. Então, eu achei que a parte teórica foi muito mais puxada. O internato, para mim, foi um prazer enorme, assim, de você vivenciar mesmo a medicina na prática. Então, assim, para mim foi maravilhoso. E o que eu achei que não foi um desafio, mas que é uma coisa que eu aproveitei muito do internato, eu vi as minhas deficiências, falava, nossa, isso aqui eu preciso estudar de novo, já esqueci isso, nossa, vou lá reestudar. Então, eu voltava, dependendo do caso que tinha naquela semana, voltava no livro para rever alguma coisa. E outra coisa é que chega no final do internato, aí
na questão assim de você consolidar o conhecimento mesmo. Você junta a prática com a teórica, né? Então, muito bom. E uma coisa que a gente esqueceu de falar é que a gente é formada na mesma faculdade, a formação como médica, né, da medicina foi na mesma faculdade. Então é bem parecido essa carga teórica e depois o internato passamos pelos mesmos lugares, né? É verdade. Quais residências de otorrino tem aqui por perto, doutoras? As residências de otorrino tem bastante tempo que não abrem vagas novas. Então, a maioria das residências estão em grandes centros mesmo. Então, falando de capital, né? Rio, São Paulo, Campinas tem alguma coisa, mas interior não tem, né? Não, eu não estou lembrando, pelo menos. Então, elas estão em grandes centros e as vagas, elas não. Por isso, a otorrino está sempre ali na top 3, top 2, né? Tem ano que está ali até em primeiro, porque não tem uma oferta crescente de vagas. É uma oferta mais fixa aí por muito tempo. Tem uns bons anos que não abre vaga. Vocês consideram que o mercado de trabalho na medicina está saturado? Muitíssimo. Eu já venho falando isso, que quem fez medicina por motivos financeiros desista agora, assim, porque está saturado, você tem que se destacar de alguma forma e, na verdade, hoje em dia eu vejo a medicina como uma profissão como outra qualquer. Então, é o que você gosta, é o que você escolheu, você vai ser super feliz fazendo, mas não pense nisso como era antigamente, como as pessoas viam a medicina como uma coisa, assim, elitizada, e é só uma outra faculdade, uma outra profissão, que é muito legal, a gente ama o que a gente faz, é gratificante, mas está totalmente saturado o mercado. Tem algumas especialidades que vão sumir com essa questão da tecnologia. Então, a gente vê que o mercado está cada vez mais afunilando. Durante a formação, como vocês equilibraram os estudos com a vida familiar? Não equilibra, né? Durante a formação, formação, assim. Então, não dá muito para equilibrar, assim. Eu não sei a Tamiris, mas eu deixei de ir em um monte de festa, aniversário, Dia das Mães. Não tinha isso, era sentar e estudar. Então, eu lembro, assim, que eu nunca estava em nada. Que eu só ia no que era essencial. Eu foquei, porque eu penso que é um momento de você se dedicar para você aprender uma coisa que você vai usar para o resto da vida. Então, você não pode levar meio assim. Você tem que fazer disso como uma prioridade. E na residência, a mesma coisa. Porque se você faltar uma cirurgia, você pode nunca mais ver aquela cirurgia. Então, né? Então, assim, o internato é a mesma coisa. Ah, não fui ver, estava doente, não fui ver esse caso. O caso vai embora no dia seguinte. Você não vai ver esse caso. Então, assim, a formação, tanto médica quanto da residência, é a sua prioridade na vida. Depois você vai viver. Agora não. Agora você pausou para fazer isso. Então, faça bem. É isso, assim, mais ou menos parecido. Eu não participava de muitas coisas, né? Datas comemorativas, praticamente nenhuma. Você escolhia uma ou outra. Ah, Natal, beleza, Natal tô ali e tal. Porque mesmo nas férias, as férias são uma oportunidade de dar um plus, né? Então, é dedicação, né? E depois, assim, inclusive, não sei se vai ter uma pergunta sobre isso, mas se tiver já é um spoiler. Pausar, eu pessoalmente pausei todo o resto. Hobby, que eu acho super importante ter um hobby para a vida. Hoje eu tenho, depois que eu já tô ali no mercado e tal. Então, pausei tudo para me dedicar à medicina. E, além disso tudo, né, que a Naila já falou em relação a ser o que você escolheu para a vida, então você tem que se formar, tentar o máximo de informações ali para se formar como um bom médico. Aí, quando você escolhe uma especialidade que está ali no top de concorrência, aí você tem que, além de se dedicar para a medicina, você tem que se dedicar para uma prova para conseguir passar, né? Ter o êxito de atingir o seu objetivo e depois dali, se atingir o seu objetivo, são mais 3 anos no mínimo
se dedicando a ele, enfim. Então, realmente, essa pergunta, assim, como equilibra? Acho que não equilibra. É você se priorizar naquele momento e quem te ama, família, enfim, vai entender que você está cumprindo seu objetivo. Acho que é isso. Muito legal você ter falado desse negócio do hobby, porque realmente, eu lembro que quando terminou a prova de título, que eu peguei o título de otorrino, eu falei, agora eu vou ler todos os livros que eu guardei o nome numa listinha que, assim, eu amo ler, e aí eu falava, não lia um livro normal sem ser da medicina há 9 anos. Então, é assim, é sentar para ler livro de novo, ver Netflix. Não, tudo, curso de inglês, Sim, e outra coisa meus pais me obrigavam a viajar com eles nas férias. Então, sim, se você pegar qualquer livro meu de medicina e sacudir, vai sair uma areia de praia. Porque enquanto todo mundo estava na praia, eu estava sentada na sombra, lendo o livro, assim, e grifando, e louca, estudando, assim. Eu não parava nunca. Então, todo mundo na praia e eu na praia, mas só com o corpo presente, é que a cabeça estava no livro. Como o suporte da família influenciou ou impactou suas decisões de carreira? Para mim, não, a decisão, né, eu sempre tive muito apoio para eu decidir o que seria melhor para mim. Então, não influenciou, mas fez diferença, certo? Não sei se deu para entender o que eu falei, né? Ninguém me influenciou a escolher nada, mas quem me ama, quem estava ali junto comigo, meus pais, o meu atual esposo, que né, era namorado na época, me ajudou ali, dando apoio, né? E a parte da escolha, como a gente já conversou em outras oportunidades aqui com o pessoal da Liga, teve a ver, a escolha da otorrino teve a ver também com a família. A rotina de um otorrino também me fez pensar quando eu teria uma família, né? O meu filho, o meu esposo, enfim. Eu pensava, como que eu vou... Qual a especialidade que vai me dar uma liberdade, né? Fazer o meu horário, não ter tanto plantão e tal. Então, isso influenciou na escolha, a família influenciou, mas não que alguém da família tenha influenciado a minha escolha diretamente. Meus pais não são médicos, não foi uma influência deles, não tinha essa vivência dentro de casa. A minha irmã fez medicina também, a minha irmã é pediatra intensivista, mas, assim, como a Tamiris falou, a gente tem um apoio familiar, mas não acho que influencia em muita coisa. Eu acho que é uma decisão muito pessoal, pensada, ponderada, mas o que a família faz é te dar um colo, um apoio, segura sua mão quando o negócio fica difícil, você acha que não vai aguentar, aí a família fala, vai aguentar sim. Houve algum momento no internato ou na residência que vocês pensaram em desistir? O que as motivou a continuar? Não. O R1. Eu não. Não, pra mim não. Nem o R1. Eu adorei o R1. Eu não queria virar R2, porque eu pensava, gente, acabou já o R1. Eu só tenho 3 anos para aprender tudo da otorrino. O que vai ser? Não quero R2. Então, assim, eu não falar que pensei em desistir, não. O R1 é difícil, né? Você tem mais tarefas, né, a cumprir. Sim, né? Lógico, com os anos o R2 é melhor que o R1, o R3 melhor do que o resto, tal. Tem essa questão hierárquica, né? Então, lógico, tem o R2 é mais difícil, tem alguns períodos na faculdade também que são mais difíceis, mas falar que desistir, não. Porque eu não, na verdade, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. Então, desistir não era não tinha opção, né? Então, é isso, eu vou ter que aguentar, eu sou forte e tal. Já teve muitas crises de choro. Ai, não vou aguentar, não vou tirar essa nota, não vou. Tá? Os meus pais, o meu esposo falando, não, Tamires falou, chorando que não vai passar. Pode esperar que vai, porque eu era dramática, assim, mas eu sou uma pessoa, não é drama, eu sou uma pessoa que sempre me cobrei muito. Então, tiveram muitos momentos difíceis, talvez por uma autocobrança excessiva minha, e porque são difíceis mesmo, mas desistir, nunca foi uma opção. Desistir realmente não é uma opção, porque também você demorou para passar, né, é uma vaga para cada 3.000 pessoas, então você fala, vou agarrar nessa vaga. Mas, assim, de verdade, eu não sei como foi para você, mas o meu R1
foi a coisa mais difícil que eu passei na vida, assim, em todos os aspectos. Emocional, então, assim, eu chorava toda semana e eu não sou uma pessoa que chora. Então, assim, era uma coisa além. Porque eu tava exausta, acho que mentalmente, porque você tem muito aprendizado e muita cobrança. E eu tive, assim, também muita dificuldade com uma questão de cansaço físico, porque você chega no hospital às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e sai do hospital às 10 11 horas da noite. E nesse tempo todo, você tá andando, você tá em pé, sem correr direito. Então, é uma coisa assim, é exaustivo mesmo, fisicamente. Eu juro que em alguns momentos eu falava assim, desistir eu não vou. Mas eu não sabia se eu ia aguentar fisicamente. Porque, às vezes, meu contador de passos dava assim, 20 mil passos no dia. Então, eu andava quilômetros no hospital. Então, era muito cansativo. Então, eu tinha dor na perna, eu tinha dor na coluna, eu tinha cansaço mesmo. Então, eu acho que foi muito pesado, assim. O R1 foi bem pesado para mim, em muitos aspectos. Mas, realmente, desistir eu não ia. Qual conselho vocês gostariam de ter recebido enquanto estudante ou residente que fez falta na época? Quer responder essa primeiro? Não, acho que eu recebi esse conselho, que é aproveita tudo, consome tudo, estuda demais, se dedica, prioriza isso, que é o que a gente está falando para vocês. Não tem vida agora, agora é priorizar isso. Então, eu recebi esse conselho. A minha irmã falou, mete as caras, estuda, que isso aqui é para a vida, né? Assim, tudo que você estiver aprendendo, você vai usar na vida. Então, foi o conselho que eu levei e eu realmente eu não tenho arrependimentos, eu não tenho essa sensação de que eu precisava ter ouvido um conselho, porque eu acho que eu realmente usei tudo que eu podia, tudo que eu tinha para dar, eu dei nessa vida. Eu concordo, assim, eu recebi os conselhos que eu acho que aproveitei, que era participar do máximo de coisas possíveis, mesmo que você não tenha certeza, né, sei lá, não sei se eu quero cardiologia, eu acho que eu não quero, mas tem uma palestra legal, tem uma coisa interessante, vá, né, enquanto estudante, porque depois a gente não vê mais, aí depois você fica nichado mesmo, né? Agora você vai numa palestra de cardiologia? Não, né? É, mas, assim, uma coisa que eu já tinha, era uma visão minha, que eu fiz, né, enquanto estudante, depois de formada, antes de entrar na residência, né, o tempinho antes, e que hoje eu dou de conselho para os meus alunos, porque eu vi muitos colegas que se perderam ali nesse caminho, que vou dar para vocês, não que eu tenha faltado isso para mim, mas cuidado com foco, assim, no final. Então, olha, eu quero otorrino, a otorrino é uma especialidade muito concorrida, e aí o que às vezes acontece? Começo a trabalhar, porque assim, estou 6 anos sem trabalhar, agora tenho meu CRM, quero ganhar dinheiro, né? Não quero mais ser lascado, né? Vamos lá dar plantão para ganhar dinheiro. E aí começa a trabalhar, e aí você se perde nesse caminho só de trabalho. Porque quanto mais, assim, apesar da medicina estar saturada e tudo mais, ainda é uma das poucas profissões que você consegue emprego assim que você sai. Então, quando vocês já tiverem a data lá para o CRM estar na mão, já vai ter um monte de plantão sendo oferecido para vocês depois. Ok, legal trabalhar. Mas não esquecer do objetivo. Porque se você começa a trabalhar muito, ganhar muito, consequentemente você gasta muito. E aí depois, na residência, você tem que retroceder nesse aspecto. Porque a residência vai te pagar uma bolsa que muitas vezes, principalmente falando da parte da otorrino, que as residências elas estão em grandes centros, então a bolsa da residência muitas vezes não vai suprir os seus gastos mensais de aluguel básicos. Né? Então, você vai retroceder nesse quesito de financeiro, né? Então, se você começa a trabalhar muito, ganha bem, legal, mas começa a gastar muito, depois, eu vi muitos colegas, acontecer isso com muitos colegas meus, não consegue mais voltar, aí desiste, né? Então, o que eu fiz? Assim, o que foi minha estratégia? Eu formei numa turma de meio de ano, então, as provas da residência, elas aconteciam no final do ano, né? Então, eu tinha metade do ano para trabalhar, ganhar dinheiro, beleza.
beleza, tudo bem. Eu fiz um projeto, então eu tenho que colocar tantas apostilas em dia por semana, eu tenho que fazer tantas questões de prova de residência por semana. Se eu aguentar fazer isso, quantos plantões eu consigo pegar por semana fazendo esse meu objetivo? Legal, fiz isso. Mantinha sempre minhas apostilas em dia, minhas questões em dia e trabalhava. Não era rica, trabalhava ali e tal, né? Vamos lá ganhar um dinheirinho, guardar um dinheiro para quando entrar na residência ter uma reserva, mas cumpri meu objetivo. Chegou lá, vai ter a hora de trabalhar, de querer trabalhar todo dia, virar à noite, se vocês quiserem. Então, atingi meu objetivo no ano seguinte, entrei na residência. Depois de 3 anos, você está na vida, você pode trabalhar o que você quiser, quantas horas você quiser. Mas não deixem se perder, porque às vezes te faz desistir. E aí, depois de muito tempo, né? Então, que a gente já está lá trabalhando há muito tempo, voltar para sentar, estudar, para passar numa prova de residência, às vezes desanima e aí a pessoa desiste mesmo. E hoje, com o mercado saturado do jeito que está, quem não tiver uma residência, até quem tem, vai precisar se reinventar, se reformular, se atualizar cada vez mais para ter o seu lugar, né? Então, acho que esse é um conselho assim que hoje em dia, quando eu tenho oportunidade, eu dou para todos os meus alunos, que eu acho que faz diferença. Como vocês enxergam o papel da mulher na otorrino hoje, considerando os desafios e oportunidades da especialidade e como conciliam a maternidade? Nossa, profunda, hein? Bom, eu não sei qual é a visão da Anaíla, mas assim, no meu ano, quando eu entrei na otorrino, eu não tinha essa ideia. Mas era só mulherada, assim, era a especialidade de mulher, assim, eu falava, gente, cadê os homens? Todo ano entrava mulher na residência lá, lá no Rio, eu fiz residência no Rio, né, então lá no Rio tem uma coisa muito legal, que é a Sociedade Carioca de Otorrino, e aí todo mês eles fazem, na primeira semana do mês, tem uma palestra, que aí vai um ou dois alunos de uma das residências do Rio, e mais um professor, discutir casos e tal, é super legal. E é um momento legal de atualização e de você também conhecer os outros residentes e tal. E era assim, 90% mulher. Então, assim, qual que é o papel da mulher da otorrino? Não sei se isso mudou ao longo do tempo, mas, assim, é uma especialidade que tem muita mulher, né? Assim, eu não sei, isso pra mim não influencia, assim, a mulher tem um papel maior e tal. Não vejo isso pra mim é igual. A outra parte da pergunta, como conciliar a maternidade. A maternidade, assim, a maternidade é uma escolha, né, pessoal, nós duas somos mães, a Anaíla vai botar a visão dela. Eu acho que a otorrino permite que a gente tenha mais flexibilidade para priorizar a maternidade nos momentos que a gente precisa mais, né? Então, hoje em dia, eu não faço nenhum plantão, que eu faço a minha agenda, né? Então, antes de ser mãe, eu tinha uma carga horária. Depois que eu fui mãe, eu pude reduzir. Se a minha filha tem uma apresentação na escola, tenho a disponibilidade de fechar a agenda. Então, é uma especialidade que te dá um pouco de flexibilidade e hoje, né? Hoje, talvez até um pouco mais do que quando eu comecei, né, na carreira ali, porque ao longo da carreira, né, a gente vai também possibilitando mais a flexibilidade, né, a gente vai escolhendo um pouco melhor os lugares onde a gente trabalha, onde é melhor, né, enfim. Então, eu acho que é uma ótima especialidade para isso, assim, para você ter essa flexibilidade de quando precisar se dedicar mais à família, à criança, às crianças menores que talvez precisem mais, né? A gente tem mais possibilidade de fechar a agenda, de sair mais cedo, enfim, não fica tão preso. Em relação à questão, como a Tamiris falou, da mulher na otorrino, assim, inclusive eu tenho um artigo da época da faculdade sobre a mulher na medicina, que eu achava que era uma diferença muito grande. Agora, na otorrino eu não senti isso também. Eu acho que a otorrino é muito mesclada e eu não sinto muito preconceito nem dos pacientes em relação a isso. O que me incomoda, e talvez, não sei se a Tamiris passa por isso, assim, o que os pacientes às vezes me
Eu sou obrigada, às vezes, a falar a minha idade para os pacientes, que eles falam, quantos anos você tem? Porque eu acho que eu sou baixinha, né? Aí eu falo, vou aceitar como elogio, mas eu não sou tão nova assim. Mas, assim, eu acho que isso é o que mais preconceito, assim, que eu sofro é em relação à idade, mas não em relação a ser mulher, tá? O motivo de eu não ter feito cirurgia geral, como eu tinha dado o comentário, foi que as minhas professoras, mulheres cirurgiãs gerais, falaram: você está preparada para não ter vida, não ter família e sofrer preconceito? Porque dentro da cirurgia geral tem muito preconceito com mulher. Mas na otorrino, não. Eu acho muito tranquilo, tá? Em relação à questão da maternidade, a maternidade, gente, ela é um desafio sozinha, né? E assim, conciliar a maternidade com qualquer outra profissão é difícil. Sim. Mas como a Tamiris falou, quando você tem uma especialidade, onde você tem um consultório, onde você tem os seus horários, não é determinado isso, por exemplo, um plantão, você consegue fazer isso de uma maneira um pouco mais leve, tá? Uma decisão que, por exemplo, eu tomei foi justamente vir dar aula. Eu falei, eu dava um plantão em São Paulo, eu tinha um consultório em São Paulo, e eu falei, como é que eu vou ficar com um filho pequeno, indo para São Paulo toda semana, dando plantão em São Paulo? Eu falei, não dá mais. Então, eu resolvi plantar uma raiz aqui, e aí surgiu a oportunidade de dar aula. Então, isso foi uma escolha que eu fiz pensando no meu filho, e talvez não na minha carreira. Então, essa questão é de fazer escolhas coerentes com o que você planejou, o que você tem de disponibilidade, então, e que a gente tem essa flexibilidade mesmo na otorrino. Bom, chegamos ao final. Gostaria de agradecer em nome da Faculdade de Morumbi a presença de vocês por terem esclarecido todas as dúvidas de todos os alunos. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês pela oportunidade, pelo convite, por nos ouvirem, né? E estamos sempre à disposição para quando vocês tiverem outras dúvidas também, quando quiserem fazer outros eventos e para ajudar aí na Liga a conhecer um pouquinho dessa vivência da otorrino. Então, sempre contem conosco para isso.